O sol nasceu tímido sobre Santa Aurélia, uma cidade pequena e esquecida no interior do Brasil, onde o tempo parecia ter parado. As ruas de paralelepípedos rangiam sob os passos dos moradores, muitos deles a caminho da mesma direção. A antiga igreja no centro da cidade, dedicada a Nossa Senhora das Graças. Era o primeiro domingo de maio de 2025. Havia algo diferente no ar, embora ninguém soubesse explicar o quê. O mundo lá fora estava em ebulição. Conflitos internacionais se intensificavam, tempestades solares causavam apagões inesperados, e uma nova onda de uma doença misteriosa levava pânico às grandes capitais. Mas em Santa Aurélia, os sinos da igreja soavam como sempre, chamando os fiéis para a missa das 9h. O padre Michael Thompson, um americano transferido pela diocese há apenas 6 meses, caminhava em silêncio pelos fundos da sacristia. Era um homem jovem, de olhar sereno e voz firme, que havia conquistado o carinho da comunidade com sua simplicidade e fé profunda. Naquela manhã, ele sentia um incômodo difícil de descrever, como se algo estivesse prestes a acontecer. Rezou por longos minutos antes de vestir os paramentos e seguir em direção ao altar. A igreja estava lotada. Famílias inteiras, idosos, jovens e até visitantes de cidades vizinhas se apertavam nos bancos de madeira. Alguns vinham por devoção, outros por desespero, buscando respostas em meio ao caos global. No primeiro banco, sentava-se Emily Carter, uma professora americana aposentada que se mudou para Santa Aurélia em busca de paz. Ao seu lado, seu neto Daniel, de 8 anos, desenhava em um pequeno caderno enquanto murmurava orações que aprendera com ela. O coral iniciou o cântico de entrada com vozes doces e afinadas. Tudo parecia normal, mas às 9h23, durante a homilia, algo mudou. Padre Michael falava sobre a importância da fé em tempos de escuridão, citando passagens do Evangelho de João. Foi quando uma luz intensa começou a emergir do fundo do altar. Não era como qualquer reflexo ou feixe de sol, era uma luz branca, envolta em tons azulados, que parecia pulsar com vida própria. Aos poucos, o silêncio tomou a igreja. Todos olharam na mesma direção. A luz não cessava. Pelo contrário, se tornava cada vez mais forte. Uma brisa suave percorreu o interior da igreja, embora todas as portas e janelas estivessem fechadas. Daniel, o menino que antes desenhava, deixou o lápis cair. Seus olhos se arregalaram. É ela, ele sussurrou. É a Senhora do Véu. Emily o olhou, assustada, mas algo dentro dela se comoveu. Outras crianças começaram a apontar, algumas chorando, outras sorrindo. Adultos tremiam, muitos ajoelharam instintivamente. Uma mulher no fundo da igreja desmaiou. Padre Michael ficou estático. Seus olhos estavam fixos na luz, e ele sentia uma paz tão profunda que mal conseguia falar. Foi então que viu. No centro da luz, uma silhueta feminina começou a se formar. Não tinha rosto definido, mas seu contorno irradiava ternura e poder. Um manto azul parecia envolver sua figura, e suas mãos estavam estendidas como em bênção. Ninguém disse uma palavra. Era como se o tempo tivesse parado. Alguns choravam, outros apenas observavam, como se tivessem sido transportados para uma dimensão fora da realidade. A aparição durou exatos 3 minutos, e então, tão suavemente quanto surgiu, a luz se dissipou. O silêncio durou mais alguns segundos, até que alguém começou a rezar em voz alta. Um terço. Logo, toda a igreja o acompanhava em uníssono. A missa seguiu, mas nada mais era igual. No fim da celebração, houve murmúrios, abraços, lágrimas e perguntas. Muitos correram para fora da igreja para ligar para familiares. Outros ligaram seus celulares e foi aí que surgiu o primeiro vídeo. Uma jovem chamada Caroline filmou o exato momento em que a luz surgia.
Embora a figura não aparecesse nitidamente, o brilho era visível, e o impacto emocional dos que estavam no local era inegável. Naquela tarde, o vídeo já circulava em grupos de oração, comunidades religiosas e redes sociais. O título era simples, mas carregado de emoção. Milagre em Santa Aurélia. Luz misteriosa surge durante missa. Padre Michael trancou-se na sacristia depois da missa. Respirava fundo, tentando entender o que presenciara. Em seus 30 e poucos anos, jamais imaginara estar no centro de algo tão divino. Foi então que ele lembrou do sonho da noite anterior. Um campo florido, um véu azul flutuando sobre a relva e uma voz suave dizendo: "Onde a fé permanece, eu estarei." Ele não contou a ninguém. Ainda não. Do lado de fora, uma multidão começava a se formar diante da igreja. Pessoas chegavam de cidades próximas, curiosas com a história. Repórteres locais tentavam falar com fiéis. E nas redes, o termo "milagre em 2025" já ganhava tração. Emily, sentada nos degraus da igreja com Daniel adormecido em seu colo, olhava para o céu. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentia o coração leve, como se tivesse presenciado algo que palavras humanas jamais poderiam explicar. E aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, a pequena cidade de Santa Aurélia parecia ter acordado de um sonho. Mas o que se passou dentro daquela igreja ainda ecoava na alma dos que estiveram lá. A aparição, a luz, a figura envolta no manto azul. Tudo permanecia, vívido demais para ser apenas imaginação coletiva. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, o vídeo gravado por Caroline atingia milhões de visualizações. Jornais regionais estampavam manchetes sobre o milagre da missa. A imprensa nacional já se preparava para enviar repórteres, e o Vaticano, ainda silencioso, observava. Enquanto a cidade se enchia de estranhos, curiosos e fiéis, os moradores locais tentavam digerir o inexplicável. Alguns permaneciam em silêncio. Outros, no entanto, sentiram um impulso incontrolável de compartilhar o que haviam vivido. Foi quando surgiram os primeiros testemunhos. Emily Carter, sentada na varanda de sua casa com o neto Daniel, foi uma das primeiras a falar com um jornalista. Seus olhos azuis marejados pareciam carregar séculos de fé. "Não foi apenas uma luz", ela disse com a voz trêmula. "Eu senti uma presença, como se meu coração tivesse sido tocado por algo que não pertence a este mundo. E meu neto, ele viu mais do que todos nós." Daniel, tímido ao lado da avó, hesitou antes de dizer. Ela me olhou. Eu ouvi ela dizer que o mundo estava triste, mas que ainda havia tempo. Ela não falou com a boca, falou aqui e apontou para o peito. A entrevista foi transmitida ao vivo por um canal cristão e rapidamente viralizou. O rosto puro de Daniel e suas palavras simples tocaram milhões. Para muitos, aquilo era a prova de que algo realmente divino havia acontecido ali. Outro relato veio de Claire Mitchell, uma mulher de 42 anos que lutava contra um câncer em estágio avançado. Claire não era frequentadora assídua da igreja, mas naquele domingo algo a levou até lá. "Eu fui para me despedir. Já tinha aceitado que meu tempo estava acabando", contou ao canal internacional EWTN. "Mas no momento da luz, eu senti como se meu corpo todo fosse envolvido por um calor que queimava, mas não doía. Era como se algo estivesse sendo retirado de dentro de mim." 2 dias depois, exames realizados em uma clínica particular mostraram algo que deixou até os médicos confusos. Os tumores haviam desaparecido. O caso de Claire explodiu nas manchetes internacionais. Cura milagrosa. Após a aparição, a cidade, antes desconhecida, agora era centro de atenção mundial. Enquanto isso, no hospital municipal, outro testemunho surgia.
Jonathan Reed, de 67 anos, havia ficado paraplégico após um acidente há mais de uma década. Não ia à missa há anos, mas naquele dia, algo dentro dele o empurrou para a igreja. Quando a luz apareceu, senti minhas pernas formigarem. Pensei que era só emoção, mas quando tentei me levantar, eu consegui. Disse emocionado durante uma coletiva improvisada. Eu andei até o altar e ajoelhei. Pela primeira vez desde o acidente, a gravação amadora feita por um dos presentes mostrava Jonathan cambaleando até o altar com lágrimas nos olhos. O vídeo foi assistido por mais de 80 milhões de pessoas em apenas 4 dias. O mundo queria respostas. Especialistas em neurociência, oftalmologia, física e psicologia passaram a especular sobre possíveis causas dos fenômenos. Alguns falavam em sugestão coletiva, outros em efeitos luminosos naturais. Mas ninguém conseguia explicar a coincidência entre os testemunhos, as curas e a emoção avassaladora que tomava conta dos relatos. Em meio a esse turbilhão, o padre Michael Thompson mantinha-se em silêncio público, mas internamente era um vulcão de sentimentos. Passava horas trancado em oração, tentando entender por que ele, justamente ele, havia sido escolhido como mediador de algo tão grandioso. Até que uma tarde, enquanto passava pelos fundos da igreja, ouviu passos leves. Era uma adolescente sentada em um dos bancos do jardim, desenhando algo em um caderno. "Olá", ele disse com um sorriso gentil. "Você vem sempre aqui?" Ela assentiu. Era Lily, filha de um dos coristas da paróquia. Ela tinha 15 anos e era autista. Poucos sabiam que ela desenhava compulsivamente para expressar o que sentia. Ela mostrou o caderno. Em uma das páginas estava o que parecia ser uma figura feminina, envolta em uma luz azul, com uma auréola em formato de coração. Ao redor, centenas de pequenas mãos tocando o chão. "Você viu isso na missa?" perguntou o padre, tentando manter a calma. Lily olhou para ele e respondeu com simplicidade. "Ela disse que está curando os corações quebrados." Michael engoliu seco. O desenho parecia mais preciso do que qualquer imagem capturada pelas câmeras. Era como se ela tivesse visto mais de perto. Nos dias seguintes, uma onda de peregrinos começou a chegar a Santa Aurélia, vindos de diversos lugares. Canadá, Argentina, Espanha, Estados Unidos, buscavam consolo, cura ou apenas entender o que realmente havia acontecido naquela pequena igreja. Enquanto isso, os relatos se multiplicavam. Pessoas contavam sobre sonhos com a Virgem Maria, visões durante orações, sentimentos intensos de arrependimento ou renovação espiritual. Não havia mais como conter. O mundo inteiro olhava para Santa Aurélia e a fé ganhava uma nova chama. Mas, entre todos os testemunhos, um começou a chamar a atenção de forma especial. O vídeo de Daniel, o neto de Emily, onde ele dizia que a Senhora do Véu Azul estava triste, mas que ainda havia tempo, despertou o interesse de um grupo de monges beneditinos do sul da Itália. Eles enviaram uma carta ao bispado local com uma frase enigmática. A mensagem que ecoa pela boca das crianças é a mesma que foi anunciada há mais de 300 anos. Protejam essa cidade. Ela será o centro de uma revelação maior. O padre Michael leu a carta diversas vezes, tentando compreender seu significado. Quem teria recebido essa mensagem no passado e o que mais estaria por vir? Naquele mesmo dia, ele decidiu escrever ao Vaticano. A história que parecia ter atingido o auge estava apenas começando. Na manhã de segunda-feira, Santa Aurélia já não era mais a mesma cidade. Antes tranquila e quase esquecida, agora fervilhava com a presença de jornalistas, caravanas de fiéis e equipes de televisão. Barracas de oração foram montadas nos arredores da igreja. Pessoas se ajoelhavam nas calçadas. Outros apenas choravam.
sentindo-se tocados por algo que mal conseguiam explicar. As principais redes de notícias do Brasil abriram o Jornal da Noite com imagens da missa. O vídeo de Caroline foi exibido em horário nobre. Especialistas foram convidados para debates ao vivo, dividindo opiniões entre fé e ciência. No exterior, o fenômeno começava a ocupar espaço nas manchetes internacionais. CNN, BBC, Al Jazeera, todas questionavam o que aconteceu em Santa Aurélia. Em Roma, o Vaticano manteve o silêncio, mas os olhos da igreja estavam atentos. Um dossiê começou a ser montado com os testemunhos colhidos e as imagens analisadas. O Papa, em particular, teria solicitado pessoalmente a leitura do caso. Enquanto isso, Padre Michael lutava para manter a calma. A pressão aumentava e ele se sentia sobrecarregado. A mídia queria respostas. A comunidade esperava uma explicação espiritual. Mas o que dizer quando nem ele compreendia totalmente o que havia testemunhado? No fim da tarde, após 3 missas consecutivas, ele se recolheu na capela lateral, onde poucos tinham acesso. Sentou-se diante do sacrário e fechou os olhos. E foi ali, no silêncio absoluto, que uma memória o atravessou como um raio. O sonho da noite anterior à aparição. No sonho, ele caminhava por um campo coberto por flores douradas. À frente, uma mulher de véu azul flutuava sem tocar o chão. Ao se aproximar, ela estendeu a mão e disse: "Não é a visão que importa, é o que ela desperta." A frase ecoava em sua mente, enquanto do lado de fora, uma multidão continuava a chegar. Os vídeos gravados durante a missa foram enviados a laboratórios de análise digital no Brasil e no exterior. O objetivo: confirmar se haviam manipulações, truques de luz ou distorções naturais. Nenhuma evidência de fraude foi encontrada. A fonte da luz permanecia um mistério. Ela não parecia se originar de nenhuma lâmpada, nem de reflexos solares. Na Universidade de São Paulo, um grupo de físicos sugeriu que poderia ter sido um fenômeno chamado halo óptico, mas não conseguiram reproduzir o efeito nas imagens com simulações. Já para os neurocientistas, havia a possibilidade de histeria coletiva. No entanto, os testemunhos individuais e os registros em vídeo contradiziam essa hipótese. Ao mesmo tempo, médicos que atenderam Claire Mitchell e Jonathan Reed divulgaram laudos confirmando a ausência de explicações médicas para a cura de ambos. Claire passou por novos exames em uma clínica de São Paulo, com laudo assinado por 5 especialistas. Nada restava de seu câncer avançado. A comoção crescia. Enquanto isso, mais fiéis contavam experiências estranhas. Sonhos vívidos, sensação de paz intensa, vozes internas pedindo perdão ou reconciliação. Pessoas que nunca haviam se interessado por religião passaram a visitar igrejas. Famílias se reconciliaram. Jovens começaram a se reunir para rezar. Padre Michael foi chamado imediatamente. Ao ver a imagem, sentiu os olhos marejarem. A escultura tinha traços diferentes das tradicionais representações de Maria. Seu semblante era sereno, mas carregava um leve sorriso. E na base da imagem, uma inscrição em latim: Mater Lucis, 1697, Mãe da Luz. O monge Benjamin foi informado da descoberta e, ao ver as imagens enviadas por e-mail, confirmou: aquela era a Senhora de Pedra Azul, descrita no manuscrito do século XVII. A coincidência era impossível de ignorar. Um arqueólogo local foi chamado para analisar a imagem e, após exames preliminares, afirmou que a pedra utilizada não era comum na região. Seus componentes lembravam um tipo raro de quartzo azulado com propriedades refletoras únicas. Ao redor da imagem, encontraram pequenos pergaminhos deteriorados. Em um deles, ainda legível, lia-se: "Onde houver fé verdadeira, ali estarei." Visível. A igreja foi fechada temporariamente para preservar o achado.
Mas do lado de fora, milhares de fiéis já aguardavam para ver a escultura milagrosa. O altar havia guardado em segredo, por séculos, a chave para um mistério que só agora começava a ser revelado. Com a descoberta da imagem, o Vaticano reconheceu a importância espiritual e simbólica do ocorrido, sem declarar oficialmente o milagre, mas pedindo oração, cautela e discernimento. O Papa então fez um pronunciamento inédito. Em cadeia internacional, dirigiu-se aos fiéis. Não estamos diante de um espetáculo, mas de um chamado silencioso. O mundo está doente não apenas no corpo, mas na alma. Talvez esta luz que surgiu em tantos lugares neste tempo seja um lembrete de que ainda é possível escolher o caminho do amor. O pontífice convocou uma vigília mundial de oração. Em 12 de junho de 2025, milhões de pessoas saíram às ruas com velas nas mãos. Igrejas em todos os continentes celebraram simultaneamente uma missa especial. Em Santa Aurélia, o momento foi histórico. Mais de 50 mil pessoas se aglomeraram na Praça Central. Durante a oração do Santo Rosário, algo inacreditável aconteceu. Luzes suaves começaram a surgir nos céus, como pequenos feixes dançantes. Foram vistas e registradas por drones e câmeras. Algumas pareciam formar um coração, outras, um manto. Naquele instante, o silêncio caiu sobre todos. Uma energia intensa preencheu o ambiente. Alguns choraram sem entender por quê. Outros sorriam com os olhos fechados. E muitos simplesmente ajoelharam. Nas redes sociais, o mundo inteiro comentava: estamos presenciando um novo Fátima. Mas para os moradores de Santa Aurélia, não era sobre fama ou explicações. Era sobre algo mais profundo, sobre o renascimento da fé. Meses se passaram desde a aparição. A cidade voltou ao seu ritmo, embora agora com peregrinos constantes. A imagem de Pedra Azul foi colocada em um altar de vidro, visível aos fiéis, mas protegida do tempo. Daniel continuava dormindo em paz. Suas mensagens haviam cessado, mas sua presença se tornara símbolo de pureza e fé infantil. Emily, sua avó, organizava grupos de oração e escrevia cartas de esperança para pessoas doentes ao redor do mundo. Claire Mitchell, a mulher curada do câncer, começou a visitar hospitais para levar mensagens de fé. Jonathan Reed, o homem que voltou a andar, tornou-se voluntário na reabilitação de vítimas de acidentes. E Padre Michael, agora conhecido em todo o mundo, recusou convites de programas e entrevistas. Preferiu continuar celebrando suas missas diárias naquela mesma igreja onde tudo havia começado. Para ele, o milagre mais importante não era a luz. Era o que ela provocou, porque no fundo, algo havia mudado. As pessoas sorriam mais, abraçavam mais, perdoavam com mais facilidade. Havia um brilho diferente no olhar de muitos, um retorno ao essencial, uma busca sincera por algo além do visível. Talvez a Virgem realmente tenha aparecido. Talvez tenha sido apenas uma manifestação coletiva da fé. Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa era certa: o mundo não era mais o mesmo desde aquele domingo. E no altar silencioso da pequena igreja de Santa Aurélia, onde tudo começou, ainda ecoava, como um sussurro eterno, a frase que Daniel dissera. Durante o sono, ela veio lembrar que o milagre não está na visão, está em quem escolhe acreditar.